Aqui está, Pai, o teu servo, pastor Edi, Pai. Teu servo, ministro do teu evangelho. Pai, o pastor Edi, nesta noite, ó Pai, eu creio que o Senhor vai usar o teu servo poderosamente. Ilumina o teu servo, inspira o teu servo, ó Pai. Que no abrir e no fechar da boca do pastor Edi possa o Senhor falar aos nossos corações, possa sair palavras iluminadas e inspiradas pelo teu Santo Espírito. Usa o teu servo poderosamente, abençoa a sua esposa, Pai, sua filha, a sua família. Pai, fale aos nossos corações, Pai, porque nós necessitamos nesse século 21, neste mundo, ó Pai, pós-moderno, nós necessitamos a cada momento de ouvir o Senhor, falar aos nossos corações, porque quando o Senhor fala, nós somos fortalecidos. Quando o Senhor fala, nós somos alimentados pela Tua palavra. Usa o Teu servo, ó Pai. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, Deus te abençoe. Pode usar o púlpito aqui. Graça e paz, irmãos, amém. Uma alegria enorme poder estar com os irmãos nessa noite. Eu faço acompanhado da minha esposa, essa jovem senhora aí chamada Nilma. Nós estamos caminhando para 35 anos de convivência. Agora, dia 10 de dezembro, é uma batalha, mas também é motivo de muita alegria e de muitas vitórias. 35 anos, no mundo que nós estamos vivendo, casamento com data e prazo de validade. A gente percebe isso. Larga-se uma e pega outra e vai assim. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas nós não vivemos no mundo, nós vivemos para Deus. Por isso fomos chamados para anunciar o reino de Deus. E por isso nós valorizamos essa instituição criada primeiro no coração de Deus e a primeira instituição criada que é a família. E assim nós trazemos também um abraço da família Paz no Vale para vocês. Que Deus abençoe vocês. É um prazer rever o Daniel, saber que o Daniel está aqui tranquilo, servindo a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria, ao qual nós compartilhamos juntos de muitos momentos difíceis na nossa carreira, mas nós podemos afirmar, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? E nesta noite a igreja está lá, o pastor Ailton está lá. Semana passada o Silvio esteve lá com a gente, ele e o André. É um prazer, muito obrigado pela Igreja Batista Capelinha ter liberado os irmãos. É uma alegria enorme em saber que nós fazemos parte do reino de Deus, inseridos nele e para ele. Nós servimos a esse Deus verdadeiro que cuida de nós. E quando nós estávamos ouvindo os irmãos cantando, os hinos que foram cantados, o início que o Silvio falou aqui nos motiva o antes e o depois. E eu quero partilhar com os irmãos João capítulo 9, que vai falar nesse tema também a respeito de um homem que teve a sua vida antes e depois. O cego de nascença, que ele foi curado pelo Senhor, e ele diz uma frase muito interessante para mim e para você. Antes eu era, e agora eu? Muito bem. Com essa visão, eu quero ler com os irmãos o capítulo 9 até o versículo 12. São poucos versículos e a gente vai ler ele rápido. João capítulo 9, versículos 1 a 12, para nós darmos início ao que Deus tem falado aos nossos corações. Quando nós recebemos esse convite, a gente não podia dizer não, porque tínhamos recebido os irmãos ali recentemente, e lá nós temos um número reduzido de irmãos, e a gente dirige e prega, e o outro prega e dirige, assim que a gente faz lá. Então a gente vai caminhando. Mas eu tenho certeza que nós somos do reino, e o Senhor vai mandar pessoas para servir Ele, e ir lá no bairro João Bedim. E nós temos certeza que Deus tem abençoado. Nós já temos ali 4 batismos, e tem pessoas chegando. Então a gente se sente alegre, porque o Senhor tem estado nesse negócio. O que é de Deus, vai. O que não é, fica para trás. Mas lá fez 11 anos e caminha para 12. E Deus tem cuidado daquela igrejinha, que a gente lembra quando a gente era. Ai, que saudade daquela igrejinha. Tão pequenininha.
mas uma igreja que a gente está caminhando para continuar com ela, amando, acolhendo e orando pelos irmãos. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Podeis assentar, irmãos? Respondeu: não sei. Essa não pode ser a sua resposta. Sua resposta tem que saber onde está o Senhor Jesus. No seu coração, na sua vida, o que conduz o seu caminho, por onde você trilhar. Ele tem que fazer presente na sua vida, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês um pouco desta palavra que Deus falou no meu coração. Esse texto ele é riquíssimo. Ele vai nos mostrar, algo interessante. Quando a gente briga com o celular, também faz parte da vida, tá? Mas esse texto ele é riquíssimo. Ele vai mostrar a transformação na vida do ser humano antes de Jesus e depois de Jesus. Quando Jesus faz-se presente na nossa vida, tem que acontecer algo novo, não pode permanecer da maneira como era, porque senão não existe diferença. E nós, como homens, mulheres, como ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos colocamos diante de Deus e esperamos que a nossa mudança produza fruto na vida das pessoas que nos rodeiam. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos. E isso é importante, porque assim o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, quando Ele nos chama para mostrar que antes nós éramos cegos e agora nós estamos vendo. Tem uma nova vida, tem uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. E pensando nesse contexto, desse capítulo 9, quando João, no capítulo 8, o Senhor Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo, e nesse capítulo 9 ele já vai confirmar, já vai apoiar a sua afirmação no capítulo 8. Ele vai mostrar que ele é a luz do mundo. E na vida desse cego, ele realmente operou esse milagre. Ele foi a luz do mundo. Mas quando a gente olha o texto, a gente pode passar despercebido, porque aquele cego faz como a maioria, que querem a cura e a libertação, que vão receber aqui e não pretende mais nada para frente. Esse cego, ele já se sentia satisfeito, ele poderia estar tranquilo, porque ele obteve o que ele precisava, que era ver. Mas o Senhor, quando Ele começa a boa obra, Ele completa. O Senhor, quando trabalha na minha e na sua vida, Ele vai trabalhar por completo. Ele não vai deixar nada pela metade. E nesse contexto aqui, o Senhor nos ensina muitas coisas. Nos ensina que, esse texto de João, ele vai nos ensinar que Jesus é a luz do mundo. Mas também, ele vai nos mostrar que esse texto, ele trata do sofrimento humano. E muitas vezes nós vamos perceber aqui que quando o Senhor é interrogado a respeito de quem pecou, ele ou seus pais. Mas também nós podemos olhar para esse texto e perceber essa comparação
E o pecado, o sofrimento, ele vem oriundo do pecado, ele vem lá do Éden, ele vem acompanhando, ele vai causando um estrago na vida do ser humano. Mas o pecado, ele faz o homem sofrer mesmo, porque o pecado, ele afasta o homem de quem pode controlar a sua vida. Ele afasta você de Deus. Mas não é esse o caso que a gente trata aqui. Quando esse texto relata e compara o sofrimento e pecado que vem desde a queda lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala sobre isso. Isso não significa que o sofrimento de alguns é por causa do pecado ou do pecado de seus pais. Porém, nós temos que entender esse texto à luz do texto, olhando para o texto e vendo que o sofrimento Deus pode trazer consequências boas através do sofrimento. Na vida desse cego, é um exemplo claro dessa situação. E antes ele era cego e agora ele passa a ver. O sofrimento desse cego fez ele se aproximar de Jesus. E nesta noite, a sua vida, a sua aflição, a sua desilusão, o seu momento triste, o problema que causa uma fraqueza, ela pode te fazer te aproximar de Jesus. Ela deve fazer. Porque quando nós estamos passando nas maiores dificuldades, é que nós mais dobramos os nossos joelhos e nos aproximamos desse Deus tão maravilhoso que cuida de nós. E nesta noite, o texto ele nos coloca diante deste acontecimento. Esse acontecimento ele é fantástico. Esse acontecimento na vida desse cego, ele traz para mim e para você que a nossa vida ela tem que ter mudança. Antes, eu não conhecia nada. Hoje, o Senhor descortina a minha vida para que eu entenda, à luz da Bíblia, o que é certo e o que é errado. Vou continuar pecando? Vou. Nós vamos continuar pecando? Vamos. Mas nós temos uma certeza, que quando nós olhamos à luz da Bíblia, quando nós nos aproximamos mais do Senhor, a nossa vida vai ser pautada naquele que é o nosso alvo. Quando você olha para você, a tendência é você olhar e ver, poxa, eu não tenho capacidade para isso, não tenho capacidade para aquilo, e uns entendem também que eu sou o cara. Quando ele se coloca como bom, não há necessidade mais de Deus. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus como bons, nós não precisamos mais de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que bom só há um, o Senhor, o nosso Deus. É o próprio Senhor Jesus que diz isso. Então, para mim e para você, nós pensamos que quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver que a saúde, a questão da saúde, aproximou esse homem de Deus. Trouxe ele para perto de Deus. Quando o Senhor caminha, o Senhor avista aquele homem e começa aquela discussão entre os seus discípulos e ali eles querem saber qual foi a causa dele. O Senhor falou, não é por aí que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Não é para que perguntar o que vinha acontecendo. E você também não tem que perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo. Muitas vezes está acontecendo na sua vida para que as obras de Deus manifestem na sua vida também. Tem problemas? Tem aflição? Tem luta? Tem batalha? Para chegar aqui no púlpito hoje não foi fácil. Para chegar aqui não foi fácil. A gente vem num trânsito, esperando chegar tranquilo. Quando chega no trânsito, o trânsito trava. A gente, poxa, é assim que funciona. A gente tem que ter perseverança. Nós temos que continuar vivendo a essência desse evangelho, um evangelho transformador. E nós temos que acreditar nesse Jesus, porque é Ele que vai mostrar na sua vida algo extraordinário que vai acontecer. Meus queridos irmãos, quando a gente olha para o versículo 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Antes o Senhor Jesus, ele é contestado
muitas vezes, simplesmente pelo fato de cuspir, preparar o lodo, porque ele não podia trabalhar no sábado. E ele vai ser contestado à frente por causa desse detalhe, de cuspir e preparar o lodo e aplicar na vista do cidadão lá. Talvez se ele fosse igual eu e você, com os olhos abertos, nós não deixaríamos Jesus passar o cuspe com o lodo nos nossos olhos. Nós colocaríamos que é um ato anti-higiênico, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, e aquele homem, ele foi possível chegar ali, o Senhor passar nas vistas dele. Mas não foi o lodo nem a saliva que curou aquele homem, foi a fé dele, foi acreditar, foi crer que fez a diferença. O enviado manda ele lá no enviado para ser curado lá. Ele tinha que obedecer às palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala com ele: vai lá no tanque de Siloé, que é enviado. Olha como a gente pode perceber o significado. Jesus é o enviado de Deus para dar vida. Ele manda esse homem lá no tanque de Siloé, que significa enviado, que vem de uma fonte de virgem, anda por cerca de 500 e poucos metros perfurado para chegar àquele local e eles fazer o milagre tão maravilhoso como nós vimos hoje. Esse é o milagre que se tem mais fatos comprobatórios. Teve praticamente um júri para confirmar esse milagre. Teve fatos narrados maravilhosos que os irmãos vão perceber. Teve interrogatórios e mais interrogatórios. O homem mesmo é interrogado 3 vezes. Os pais são interrogados. E assim comprova esse milagre. Esse é o milagre com maior destaque em termos de fatos que confirmam ele. Então nós percebemos no agir de Deus como ele trabalha na vida do ser humano. Ele precisaria mandar ele lá? Não, a palavra dele basta. Mas ele queria mostrar que não depende dele, depende de quem está recebendo a ordem. Vai aceitar, vai entender ou não. E assim o Senhor fala comigo e com você também nesta noite. Muitas vezes o Senhor fala assim, ó, a minha palavra te basta. Faça isso, faça aquilo. E a gente não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus e a gente deixa passar a oportunidade. Quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós entendemos com clareza a voz de Deus, algo novo acontece. Algo extraordinário acontece. O sobrenatural de Deus é o que mais acontece nas nossas vidas, porque nós mesmos somos milagres de Deus. Antes nós éramos cegos, nós não conhecíamos a verdade. Mesmo quem nasceu dentro do berço evangélico, não conhecia, teve que conhecer, teve que render-se ao Senhor Jesus, teve que fazer como esse cego fez. Eu creio, Senhor, e adorar esse Senhor. Irmãos, esse texto, ele nos mostra na vida desse homem uma fé consistente. Além dessa fé ser consistente mesmo, ela é crescente e vai mostrar para nós, para mim e para você, que na primeira vez que esse homem é perguntado, ele fala, o homem chamado Jesus. Vocês vão perceber aí, no versículo 11, que quando ele é interrogado, ele fala assim, o homem chamado Jesus. E ao passar disso, a fé dele vai crescendo, porque ele vai colocando o Senhor em um patamar diferente. Cada momento que ele é interrogado, o Senhor sobe um degrau, até chegar ao céu. E você percebe aí, quando ele é interrogado, já na segunda, no versículo 17, nós podemos perceber, de novo perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que ele responde? Que é? Está aí, profeta. Já subiu, era o homem chamado Jesus. Assim como um homem chamado
Juca, Manuel, Edi, era um homem qualquer, para ele, na opinião dele. Mas ao passar dos interrogatórios, quando a coisa vai apertando e nós estamos com muito medo que a igreja vai apertar, se não apertar não é a igreja de Deus, é na perseguição que a igreja cresce. E não precisa ficar preocupado aí com política, nós damos muito mais ibope na política do que para Cristo às vezes. Nós abandonamos o ano passado praticamente de falar de Jesus e falamos de política, brigamos, separamos as nossas famílias, abandonamos as nossas famílias para brigar por causa de Lula e Bolsonaro. No céu, o reino de Deus só tem um partido, é o partido de Jesus. Um partido só. E é nesse partido que nós temos que nos focar, porque senão nós não vamos para o céu. Infelizmente. E nós estamos vivendo isso ainda. E nós estamos muito preocupados com o que a política vai fazer. Não interessa, eu sou de Deus, eu vou para o céu. Não interessa para mim e para você, eu estou preocupado. Não preocupa, porque Deus está no controle total da situação. Ainda que o mundo tire esse controle dele, o mundo, entre aspas, o Senhor detém o controle. É tudo por Ele, é através dEle e para Ele. A nossa maravilhas é porque quando lá esse homem falou que era um profeta, ele continua sendo profeta. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Deus. Independente do que eu e você vamos pensar. Da nossa dúvida, das nossas aflições, das nossas angústias. E nós não precisamos preocupar com a política. Nós temos que preocupar em anunciar o reino de Deus. O versículo 4 ele fala isso. Ele fala bem claro sobre isso. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto a noite vem, quando ninguém? A noite foi feita para descansar. Então talvez a noite pode ser tarde. Em Glasgow, lá na Escócia, tem um relógio do tempo que ele tem o seguinte lema: pensem no tempo antes que termine. E todos nós temos um tempo. Você tem um tempo para escolher. Você tem um tempo para tomar decisão. E lá nesse relógio do sol ele tem esse lema: pensem no tempo antes que termine. Você já parou para pensar no tempo que você tem? Muitas vezes nós discutimos coisas bobas e esquecemos de dar crédito às palavras de Jesus. Muitas vezes nós podemos falar do amor de Deus, nós podemos testemunhar do amor de Deus e nós nos envolvemos em conversas que vai chegar ao final, não vai dar em nada. Vai dar uma discussão, nós vamos perder tempo e não ganhamos nada. Nós só perdemos e nós saímos contrariados e nós não estamos acostumados a perder. Nós estamos acostumados a ganhar. Nós queremos ganhar a qualquer custo. E no reino de Deus não é assim. Nós temos que perder para ganhar. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus nos conforta. Quando nós olhamos para a luz da Bíblia, nós nos sentimos satisfeitos. Quando nós olhamos para esse texto maravilhoso desse homem chamado Jesus, desse homem que é um profeta, e no versículo 27, esses homens descrevem ele como operador de milagres. É o Senhor quem fez o milagre na vida dele. Vocês querem ser ser discípulos dele? Ele vai contestar os fariseus. E os fariseus vão começar a se ver imprensados. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que levar a palavra enquanto é dia, porque o tempo para nós também termina. Quando o Senhor estalar o dedinho lá, chamar a nossa senha, não vai ter tempo para mais nada. E nós vamos partir. Qual o legado que nós deixamos? O que nós vamos deixar plantado? Nós estamos falando de um cego que há muito tempo passado, mas nós estamos falando de um rei que continua vivo, permanece vivo e vai continuar até a volta dele e depois nós estaremos com ele na eternidade. Nós estamos falando de Jesus. E esse homem, como a fé dele era consistente e crescente, no versículo 33, ele vai dizer que ele era o homem de Deus. E nada pode ser feito se não for esse homem de Deus na sua vida. Nada pode.
E esse cego, ele vai reconhecendo o Senhor Jesus. E no versículo 35, nós vamos olhar para esse texto e Jesus vai perceber, vai saber, o acontecimento que esse homem, por contestar os fariseus, e os fariseus não entendendo, porque já tinham falado que quem confessasse Cristo seria expulso da sinagoga, e acontece com esse homem. Esse homem é expulso dali. O Senhor vai ao encontro dele novamente. O Senhor queria completar a obra. A obra que Deus começa na sua vida, ela não fica pela metade, ela vai ser completada. Agora, você tem que dar lugar para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Nós não precisamos fazer muita coisa, não. Nós precisamos dar lugar para que o Espírito de Deus trabalhe nas nossas vidas. Nós temos que ser, muitas vezes, humildes para reconhecer o senhorio de Cristo em nós. Nós podemos estudar, chegar ao grau mais alto, mas se o Espírito de Deus não for com você, não vai sair nada. Porque é Deus quem fala, é Deus quem conduz a sua vida. E quando você foi chamado, enquanto é dia, para anunciar o reino de Deus, faça, sabe por quê? Porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem vai colocar as palavras na sua boca para falar, para anunciar o seu reino. Não preocupe não. Eu não sei, sabe? É o Senhor quem vai falar através de você, Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Podem ter certeza disso. Se olhar para muitos aqui, subir no púlpito seria uma loucura. Mas é o Senhor quem nos chama. Se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, Ele encoraja. Sabe por quê? Porque você vai ver no chamado, nenhum covarde foi chamado. Só foram chamados homens valentes. Pescador. Você já imaginou que é entrar no mar furioso e pescar? Tem que ter coragem. Tem que ter persistência. Você já imaginou o que é um cobrador de imposto, que ele chega na sua casa e cobra o imposto na sua casa? Se você vai tratar ele bem, é um homem que tem que ter coragem. Então o Senhor chamou esses homens, chamou Paulo e chamou você para fazer a obra dele. O Senhor não conta com os anjos, o Senhor conta com você para dar continuidade à missão dele aqui na terra. E quando nós olhamos para o versículo 35, esse homem, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Mais uma vez, ele descreve o Senhor como Filho do Homem. Aí ele vai confirmar isso no versículo 38. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. É fantástica essa história. É linda essa história, porque ela fala de mim e de você. Eu era antes cego e agora eu consigo ver. Agora eu estou enxergando, mas não com os olhos anteriores, agora com os olhos da fé, firmados na pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Queridos irmãos, esse texto ele nos remete a um contraste. Quando nós olhamos para a vida daquelas pessoas, quando nós olhamos para o cego. Aqui o Senhor mostra um contraste. Quem era cego, enxerga. E quem enxergava é cego diante da verdade, diante da luz do mundo. Aqui a gente vai olhar e vai entender que isso pode estar acontecendo com a sua vida. Talvez você não consiga enxergar. Talvez você tenha visão e não enxergue. Talvez você esteja como os fariseus, como aquelas pessoas que conheciam aquele cego e não queriam enxergar a verdade. Eles estavam diante da luz. Eles estavam diante daquele que poderia dar a vista para eles. E eles preferiram o preconceito e o orgulho. Eles preferiram ficar nos seus paradigmas, agarrados na lei e não libertos pelo poder de Deus. Eles preferiram ficar com a sua questão do sábado do que render-se ao Senhor dos Senhores. Eles preferiram abandonar Jesus do que caminhar com Jesus. Eles realmente enxergavam, mas diante do Senhor, do Senhor Jesus, que é a luz, eles estavam cegos. Eles não o reconheceram como Senhor das suas vidas. E nesta noite também, você
pode estar nessa mesma situação, querendo se aproximar de Jesus. Talvez você possa entender. Meus queridos, eu quero finalizar com os irmãos e pensar com vocês nesta noite. O que nos motiva é que quanto mais nós conhecemos Jesus, mais percebemos o quanto Ele é maravilhoso, mais percebemos o quanto Ele é suficiente para nós, mais percebemos o quanto Ele tem feito nas nossas vidas, tem trabalhado nas nossas vidas, quando nós nos dedicamos para Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, algo extraordinário acontece. E quanto mais nós olhamos para o ser humano, quanto mais íntimos do ser humano nós ficamos, quanto mais nós conhecemos o ser humano, nós vamos perceber as suas falhas, as suas imperfeições, as suas dificuldades. E com Jesus é o contrário. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos o quanto Ele é suficiente para nós, o quanto nós nos sentimos satisfeitos no Senhor. Muitos procuram a felicidade aqui no mundo, você não vai ter isso. Mas uma coisa eu afirmo para você: aqui no mundo a felicidade, ela é uma felicidade que ela é momentânea. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Mas uma coisa eu afirmo e te desafio a entender isso: o Senhor Jesus, Ele te satisfaz. O Senhor Jesus, Ele satisfaz a sua vida. E nele você consegue ser uma pessoa feliz, satisfeito, realizado, porque Ele cuida da sua vida. Fora dele, não tem esperança, não tem expectativa nenhuma. Os seus sonhos são frustrados, como vocês cantaram. Porque quando você está fora da luz do mundo, quando você não entende a luz do mundo, para clarear, para te dar a visão da verdade, você vai ficar ultrapassado e vai ficar para trás. E nesta noite, que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda uma oportunidade de entender o quanto Deus é suficiente na sua vida através da pessoa de Jesus. E eu quero te desafiar, não sei se todos aqui são cristãos, mas se você não é, eu queria que você levantasse onde sua mão, se você entendeu a mensagem, que você está na mesma condição desse cego. Você está cego e você precisa ver, e você precisa compreender esse Jesus tão maravilhoso que curou aquele cego e quer curar a sua vida também da cegueira espiritual.